Olá, alunos da primeira série de Biologia, eu sou o professor Luciano e venho trazer para vocês o assunto hoje sobre tipos de reprodução. Tá? A gente entendeu o universo de tipos de reprodução, são muito particulares em plantas, em animais, em fungos, tem casos bem especiais, bem diferentes ali. Então, a ideia dessa aula, o objetivo, é compreender os diferentes tipos de reprodução. Também casos especiais que vão acontecer durante esses tipos, esses fenômenos ali. Então se liga nessa, gente. Qual é a importância da divisão celular denominada meiose? A meiose vai ser fundamental para a gente entender os tipos de reprodução. Por quê? Porque elas têm a quantidade, elas produzem células com a quantidade reduzida de cromossomos para que numa fusão e tudo mais ela consiga restabelecer esse número de cromossomos, considerando ali dentro de um processo de fecundação, né? Como por exemplo no ser humano. Tá? Então qual a importância da meiose? Ela é um processo celular, né, de divisão celular relacionado à produção de gametas ou esporos. Tá? Então, quem são os gametas? Espermatozoides, ovócitos. Tá? Também nas plantas vai acontecer esses processos também, né? A gente vai ver a produção desses gametas e tudo mais. E vamos dar uma estudada aqui numa matéria bem interessante, você consegue acessar ali pelo QR Code. Sobre reprodução assistida, você sabe o que é isso? Tentativa de viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades em engravidar. Então, a mulher não consegue engravidar por vias normais, muitas vezes ela pode fazer um processo de reprodução assistida com acompanhamento de um médico, né, que vai fazer todo o processo de coleta e tal. E geralmente ela ocorre em laboratórios apenas com os gametas obtidos pelos doadores, apenas com o ovócito e apenas com o espermatozoide. Lembrando que precisam várias tentativas, muitas vezes, para que aconteça o processo. Muitas vezes também não é numa primeira tentativa que se consegue fazer ali a fusão, a fecundação e o desenvolvimento, né, depois desse zigoto fecundado. Muito bem, gente. Principais tipos de reprodução. Vamos colocar dois grandes tipos, tá? Dos básicos, dois grandes tipos. Temos a sexuada e a assexuada. Na sexuada é aquela que tem fusão de gametas. O que seria fusão? A junção, tá? A junção desses gametas, tanto masculino quanto feminino. Os núcleos desses gametas vão se unir, trazendo os cromossomos de pai e de mãe, do sexo masculino e feminino, vão formar ali um zigoto e a partir dali começa a se multiplicar, fazendo cópias daquelas células, posterior, mais para frente lá, com a diferenciação. Já na assexuada, o processo é diferente. O mesmo indivíduo, né, com patrimônio genético específico lá, ele vai dar origem a outros por meio de divisões celulares, tá? E aí vai fazendo cópias dele mesmo, produzindo brotos, produzindo outras estruturas que são cópias celulares daquele organismo original. Só que o que acontece? Na sexuada, como vem informação de um indivíduo masculino com um indivíduo feminino, se unindo as duas células, ocorre a variabilidade genética. Tá? Então, nunca um irmão vai ser igual ao outro a partir daquilo ali. Já na assexuada, o que acontece? São cópias dele mesmo. O mesmo material genético vai ser replicado ali. Então, nós não temos a chamada variabilidade genética. Então, o organismo é igual, certo? Na reprodução assexuada, nós temos um progenitor com vários indivíduos. Portanto, no entanto, essa reprodução é rápida, tá? Ela acontece rapidamente, é econômica, ou seja, não tem tanto gasto energético para que aconteça. Tem um grande número de descendentes, geralmente, porém uma baixa ou quase inexistente, em alguns casos, de variabilidade genética. Tá? Por exemplo, em termos de reprodução assexuada, nós temos a chamada divisão binária. O que significa a palavrinha binária? Bi significa dois. Né? Então, o que acontece? Ela vai formar a bipartição, vai separar. Uma célula vai dar origem a duas, simplesmente. É divisão de organismo em duas partes. Ocorre em bactérias, protozoários, algas, etc. Tá? Veja aqui que uma célula mãe, um organismo mãe, vai sofrer a bipartição formando duas células filhas geneticamente igual, sem variabilidade genética. Tá? E aí também temos o tipo brotamento, que vai formando brotos, como eu falei aqui, ó, formando um broto lateral, esse broto desprende. Porém, esse broto também é geneticamente igual ao indivíduo inicial. Tá? O novo ser é geneticamente igual ao inicial. A gemulação acontece um processinho um pouquinho diferente ali. O progenitor forma gemas ou gomos, ou seja, o indivíduo inicial vai formar gemas ou gomos que vão se separando
do organismo inicial, dando origem a novos indivíduos a partir dali. Se desprende, elas vão se disseminar e formar cópias daquele mesmo indivíduo pela gemulação. E a esporulação utiliza esporos durante o processo. O esporo é produzido pelo próprio organismo, tá? Que são células resistentes capazes de sobreviverem latentes em ambientes desfavoráveis e depois de um certo tempo ele começa a germinar conforme as condições do ambiente, conforme as condições da própria célula, né, espórica ali, ela vai desenvolvendo um novo indivíduo, tá? Corre em fungos e algumas espécies de plantas. Esse esporo germina, trazendo ali a cópia genética do mesmo indivíduo inicial. Temos também a estrobilização, quando você vai ter uma divisão transversal do corpo do indivíduo, como por exemplo ali no grupo dos quinidários, quando a gente tem lá as águas-vivas, as anêmonas e tal, ela pode sofrer ali a estrobilização. Vão se formando vários discos a partir do organismo inicial, né? E esse indivíduo vai se desprendendo e tomando ali uma particularidade, né? Então, como certas espécies de corais. E também temos aqui o processinho, ó. Veja, você tem uma planária, cortei ela em duas, ela formou dois novos indivíduos a partir daquele inicial, tá? É o que a gente vai chamar de fragmentação, ou também de laceração, que é fragmentação em vários pedaços. Cortar em 3 pedaços, produzir 3 novos trechos de planárias assim, e por aí vai, tá? E temos um caso bem especial, pessoal, chama-se partenogênese, tá? Esse é um caso bem especial, a gente vê que em alguns grupos, né, de seres vivos, né, o óvulo se desenvolve sem ser fecundado, então geralmente assim, para ter um indivíduo novo, o óvulo tem que ser fecundado. Na partenogênese não precisa. Ocorre em algumas plantas, animais vertebrados, vermes e alguns insetos também. Em plantas ocorre a chamada partenocarpia, como no caso da produção da banana, mas vamos entender esse processo aqui, tá? O embrião se desenvolve de um óvulo sem que ocorra a fecundação. Então nós temos aqui, ó, esse processo. A abelha rainha, o que ela vai produzir? Vai produzir óvulos, tá? Os óvulos que forem fecundados vão dar origem a zangões, tá? E aí o que acontece? Os óvulos, falei o contrário ali. Os óvulos não fecundados, né, vão dar origem aos zangões e os fecundados vão dar origem ali às operárias e às rainhas. Então, por um processo autônomo, esse próprio óvulo começa a se desenvolver, gerando aqui um zangão. E naquele outro processinho tradicional, a fecundação pelo espermatozoide e a formação daí das fêmeas, nesse caso ali. Muito bem. Então, os óvulos fecundados dão origem às rainhas e operárias e os não fecundados aos zangões. Então, vamos a uma atividade que tem relação justamente com esse processo que a gente acabou de falar. Se liga lá então, gente. 2 fêmeas de dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto do mundo atual, né? Surpreenderam biólogos ao serem capazes de se mostrarem capazes de procriar sem ter sido fecundados por machos, tá? Isso é possível? Se sim, explique como ocorre. Então, dá um tempinho, pensa aí com relação ao que a gente acabou de falar e a gente já vê a tua resposta.
Então vamos lá, galera. Então, com relação ali ao dragão de Komodo, sim, é possível. A partenogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem a ocorrência da fecundação. Então, sim, com certeza, os óvulos não fecundados podem dar origem a um novo indivíduo através do processo chamado partenogênese. Então, fica ligado aí nessa informação que é bem importante, é um tipo diferenciado de reprodução. E agora nós temos a chamada reprodução sexuada, tá? Nesse tipo de reprodução ocorre a fusão de gametas, tá? Então, o gameta masculino e feminino se unem e também algumas outras particularidades que podem ocorrer durante esse processo ali. Só que, ao contrário da outra, ela tem aqui algumas especificidades. A outra é rápida, essa é bem lenta, bem mais lento o processo. Essa requer maior gasto energético, maior uso de ATP, de energia, né, do organismo para que ela aconteça. Só que, por outro lado, ela tem maior possibilidade de combinações genéticas, que a gente vai chamar de variabilidade genética. A outra não, a outra é cópia, quase não tem variabilidade genética. E também, por outro lado, ela também produz um menor número de descendentes, com espaço muitas vezes maior entre um e outro. Mas tem um asterisco aqui, ó, gente, por quê? Tem casos especiais de reprodução sexuada em bactérias que não têm a participação de gametas. Então é um caso bem especial, né, que também se discute muito essa questão aqui. Em animais, gente, tem dois tipos de situações em que a gente está falando de fase larval, fase da larva. Geralmente os indivíduos que se reproduzem são adultos, né, num método de fecundação, tal, falando de reprodução sexuada. Mas nós temos a pedogênese, por exemplo, né? É um tipo de partenogênese que ocorre em indivíduos que ainda se encontram na fase de larva, tá? Então, o que acontece? Esses dois indivíduos, assim, tanto na neotenia quanto na pedogênese, eles estão em fase de larva, eles produzem já gametas e a partir desses gametas, o gameta feminino, forma-se um outro indivíduo, tá? Isso acontece no esquistossoma mansoni, lá relacionado à doença esquistossomose, tá? Dentro do ciclo dela, existe a partenogênese formando indivíduos por pedogênese a partir da larva. E outro caso que acontece ali é a questão do desenvolvimento, né, a partir de larva seria na neotenia, que a reprodução daí acontece assim. Nesse caso acontece uma partenogênese. Nesse assim, o indivíduo ainda não atingiu a idade madura, tá? Ele ainda está na fase de larva, mas já está produzindo gametas, tá? E a fecundação ocorre ainda nessa época de fase larval, tá? É um caso bem especial. Por exemplo, as salamandras se enquadram dentro desse processo ali de neotenia, tá? Então são dois casos especiais para você ficar bem ligadão aí nesses tipos de reprodução. Como eu falei lá no começo, tem bastante casos especiais, né? Então, nesse caso que eu falei ali, por exemplo, das reproduções sexuadas em bactérias, né, em algumas, né, processos de transferência de fragmentos de DNA de uma célula para outra. E nesse processo ocorre a mistura de genes. Então, quando há mistura de genes, há variabilidade. Então, nesse processo, muitos cientistas enquadram ela com um tipo de reprodução sexuada que acontece em bactérias, tá? Então vamos à segunda atividade ali, gente. Analisando uma tirinha, né, onde é mostrado o desenho de uma ameba, que é um ser unicelular, é um protozoário, tá? Ele faz referência a um tipo de reprodução. Então veja aqui que a ameba está estrangulando o meinho dela ali e num terceiro momento lá já se separando, né? E aí o que coloca ali? A ameba fica muito chique usando cinto, só não pode apertar muito. Tá? Fazendo referência a um tipo de reprodução. Qual o tipo de reprodução evidenciado pela tirinha? Pensa aí, isso é muito fácil, hein, gente? Já voltamos, vamos ver o que você escreve aí.
Tranquilinha essa, né, pessoal? Qual tipo de reprodução evidenciada ali pela tirinha? É um tipo de reprodução assexuada por cisseparidade e bipartição, onde o indivíduo é repartido em dois ali, né, em duas células novas ali. Muito bem, gente. Então, nessa aula nós conhecemos tipos de reprodução, sendo elas sexuada, com o uso de gametas, nela ocorre fecundação com a fusão dos núcleos desses gametas, há também, né, bastante variabilidade genética nesse caso. E também vimos a questão da reprodução assexuada, em que ela não utiliza gametas e os indivíduos formados são geneticamente iguais ao progenitor, são cópias dele, né? E ocorre sob diversos processos, lembrando que não há variabilidade genética e tanto no processo sexuado quanto assexuado ocorrem casos especiais. A natureza ela é cheia de casos especiais ali e os cientistas vêm estudando isso ano a ano, né, dia após dia, trazendo para nós mais informações. Então, espero que vocês tenham gostado desse tema e até uma próxima, pessoal. Valeu!